Salve, galera! Mais um episódio aqui do seu Pode Paz. Afinal, pode paz? Pode. Pode, paz. Com certeza. Estamos aqui hoje, galera, com a Vit, né? Nossa professora de biologia, mulher, né? Que está aí para poder toda empoderada para guiar a gente, né, nesse percurso de entender o que que é essa prova do PAS. Porque, afinal, além de saber o conteúdo, você tem que saber como é que a inimiga quer te passar a perna, que no caso o Sebrasp. E também está aqui com Dona Clara e Clarice aí, velho, cuidando da nossa saúde mental e cuidando dos nossos peixinhos. Vocês já vão entender, tá bom? E aí, galera, eu queria já começar com vocês, né? Vocês apresentarem um pouquinho como é que chegou no Jovem de Expressão. E vamos começar por aí. Massa, gente, eu sou a Vinte. E eu cheguei no Jovem de Expressão lá em 2018 como monitora de biologia, assim. E é um espaço tão acolhedor, tão formativo pra gente que desde então eu não larguei mais. E daí a gente foi pra sala de aula e depois entrando mais nesse projeto de paz. E hoje estamos aqui mentoreando a turma de Paz 1, de Paz 2 e dando dicas pra vocês de como evoluir nesse processo vestibulando aí. Bom, minha entrada no Jovem de Expressão foi em 2020, durante a pandemia, e eu cheguei para dar uma oficina, nunca mais fui embora. E foi uma oficina voltada para estratégias de estudo, estratégias de memorização de prova, de memorização de conteúdo. E acabou que a gente foi construindo algo muito novo junto. E foi muito legal porque o Jovem Expressão abriu um espaço para psicologia em sala de aula. Então, foi a primeira vez que eu vi a possibilidade de estar como professora junto com professores maravilhosos no cursinho. E é isso, a gente foi se complementando e foi descobrindo o que a gente pode, né, conversar um pouco sobre estratégias de prova, se cuidar nesse processo todo, porque isso também é muito importante. E é isso, assim, estamos sempre de uma forma colaborativa fazendo algo bem legal. Cara, muito bom, muito bom. E a primeira pergunta que eu lanço aí, né, Viti? Cara, como é que eu uso o boletim do Paz a meu favor? Para além daquela depressão que dá às vezes em olhar a nota, como é que eu uso esse boletim? Massa, massa. Então, o boletim do PAS, ele é um pouco diferente do que das outras provas de vestibulares que a gente faz, porque ele vem com muita informação. E às vezes são tantas informações que acaba confundindo um pouco o vestibulando, né, o aluno ali, de como ele vai usar essas informações ao seu favor. Eu costumo dizer que o PAS, ele é uma prova muito interessante porque ele já tem todo o seu spoiler na matriz de referência. Então, antes mesmo de fazer a prova, a gente sabe qual é a frente, as ideias ali que o PAS vai tomar. E existem alguns parâmetros que a gente chama de habilidades e competências da prova, que é cobrada, né, ali quando o estudante vai preencher o gabarito, vai fazer uma redação, quanto à execução, planejamento, a crítica. E tudo isso vem tabelado nesse boletim, onde a gente consegue entender a média do estudante se relacionando a outros candidatos também. Então, com certeza, a interpretação correta desse boletim de desempenho, ele é uma ferramenta muito importante para que a gente saiba onde evoluir no PAS 2, no PAS 3 e alcançar aí a nossa famigerada vaga, né, na universidade. Então, eu acredito que essa é uma estratégia muito importante de estudo para quem está no PAS 2 e no PAS 3, principalmente, que já recebeu, e não ignorar as tabelas, não ignorar os dados, entender onde deixou mais em branco, onde errou mais questões, se está fazendo os itens de tipo B, de tipo C, entender a pontuação de tudo isso, e com certeza, como eu disse anteriormente, é uma ferramenta que pode ser usada aí para a gente ter evoluções muito positivas ao percurso das provas. Boa, e por falar nesse processo, é interessante ver, né, que os alunos do meu caminho passaram por uma mentoria, né, a turma de Paz 2. E aí, como é que foi? O que que eles trouxeram aí de dificuldades ou de avanços nesse processo? Verdade, isso foi assim, eu acredito que uma grande oportunidade para todos eles e para mim também, né? Como educadora e pesquisadora dentro desse processo social e vestibulando, de entender de fato o que que eles estavam errando, porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão do erro, mas entender onde está errando é um ponto muito favorável para conseguir ajustar as coisas. Então, assim, teve muitos alunos que, no geral mesmo, né, que eu percebi quanto às mentorias, que deixaram de fazer muitas questões, não porque não sabiam das questões, mas por conta do tempo, por uma falta de atenção, ou até mesmo por indecisão.
Então, a gente consegue trabalhar nos critérios certos e, assim, quando eles mesmos analisam as provas, ou seja, eu tenho meu erro e eu consigo analisar o meu erro, é muito mais fácil de eu entender e saber como eu posso melhorar. Então, não é aquilo de eu coloquei no quadro, você errou, você acertou, você errou, você acertou. Não, eles mesmos conseguem interpretar esses erros e fazer deles possíveis acertos, né? Ali na frente, sem aquela ansiedade, sem aquela preocupação. Então, quando tem um direcionamento, eu acredito que ele pode ser muito mais motivacional do que só a gente apontando ali, você errou, você errou, você errou, né? Então, tem sido uma ferramenta de grande uso e eu tenho certeza, e os feedbacks que a gente teve também no programa dos alunos que fizeram a mentoria foram todos bem, bem positivos, e aí é esperar para ver qual vai ser o grande resultado disso na prova mesmo, lembrando que a gente já tem resultado mesmo antes das provas, isso é muito importante. Nossa, importantíssimo, né? E por falar em erro, né, a gente relembra um pouquinho de um dos nossos episódios que foi com o professor Christopher Elias, e eles tocaram muito nessa questão de que para a matemática é importantíssimo que você erre, que é só por meio da prática que você realmente vai conseguir absorver o conteúdo em matemática. E aí, nesse momento quase terapêutico, né, pergunto para Clarice, Clary, e aí, os erros realmente podem ser professores? Muito interessante a gente pensar nisso, assim, porque enquanto a Vit falava, eu fico pensando como que a gente até estava conversando como que o primeiro PAS, ele é um baque para todo mundo que faz o PAS, porque você se depara com o que você errou no boletim de desempenho. E se a gente não coloca o erro, né, como uma coisa que mexe com as nossas emoções, o erro está socialmente posto também, porque a gente vive numa sociedade competitiva, em que errar é uma coisa inaceitável, inclusive é mais inaceitável para algumas pessoas do que para outras. A gente fala muito, né, que o público que a gente atende, os estudantes de escolas públicas, que é uma oportunidade, é essa que eu tenho que agarrar, e se eu errar, eu não sou ninguém. E não é sobre isso, assim, eu acho que quando a gente vai falar sobre erro, a gente tem que pensar duas coisas. O primeiro é o acolhimento disso, assim, eu acho que quando a gente pega aquele boletim de desempenho a primeira vez e já vem com aquele diálogo dentro da sua própria cabeça, eu não sirvo pra nada mesmo, olha a quantidade de erros, olha como é que tá meu boletim. E aí, nisso, você vai se colocando num lugar de se achar uma pessoa não digna. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é: aprender exige errar. Não tem como você aprender sem errar. Então, se não tiver acolhimento desses seus erros, você vai acabar entrando nesse lugar, né, de muito, muito medo de errar, muito temor. E a segunda coisa, que eu acho que a gente também fala bastante, é que os erros podem comunicar. Por isso que a gente brinca muito, né? Que os erros podem ser professores. E é isso, eles podem comunicar coisas pra gente. Então, se eu errei, não é porque, ai meu Deus, eu sou terrível, eu não aprendo nada. É porque o que esse erro tá me comunicando? Talvez porque eu tenha que aprender aquele conteúdo. É porque eu não vi aquela parte da palavra, então foi um erro por falta de atenção. Então a gente começa a ver, putz, eu errei talvez por causa de conteúdo, talvez por causa de atenção, talvez por conta de cansaço. Não é porque eu sou uma pessoa horrível, é porque eu tenho que entender o que ele tá me comunicando. Bom, e por falar nisso, né, é interessante falar para vocês que estão aí acompanhando, que a gente vai deixar aí para vocês, né, um material bem interessante que as duas aqui fizeram, que é o caderno de análise do erro. Na verdade, o caderno de navegação que a gente usa com os alunos do Meu Caminho, e a gente vai disponibilizar aí para vocês aí em algum link na descrição do vídeo. E já, né, nesse momento, trazer aqui para vocês algumas dúvidas, a gente pediu alguns vídeos, né, e a galera já está nessa reta final, já agoniado desde que horas que eu vou tomar água e ir ao banheiro, até que horas que eu respondo o gabarito. Pedi pro pessoal passar o vídeo para nós. Oiê, eu sou o Richard, eu tenho 17 anos, essa é a primeira vez que eu irei fazer o PAS, e uma das minhas maiores dúvidas é sobre tempo de prova. Quanto tempo eu vou conseguir responder a prova? Será que o tempo vai ser suficiente? Como que eu vou administrar esse tempo? E o que vocês podem me falar, assim, para me ajudar a conseguir administrar esse tempo dentro do horário da prova para conseguir responder a prova e a redação? Eu achei sensacional essa pergunta. Com certeza. Eu costumo falar assim que uma coisa que o PAS às vezes pega a gente
é que na escola a gente está acostumado a fazer todas as questões do início ao fim, né? O tempo nem sempre pega tanto a gente, mas o PAS, ele é uma prova elaborada para que você não necessariamente consiga responder todas as questões. Então, a gente vai ter que fazer alguma estratégia de priorizar quais são as questões que eu vou começar fazendo, né? Ou que eu consiga ganhar tempo. Então, acho que uma forma da gente conseguir organizar isso é, em vez de você, né, falar para sua cabeça, bom, você tem 5 horas de prova para fazer 110, cento e poucas questões, mais uma redação. Vai lá, 1, 2, 3 e já. E é muito difícil, assim, quando você pensa, meu Deus, como é que eu vou em 5 horas fazer tanta coisa? E eu acho que uma forma da gente absorver isso melhor é fragmentar isso. Então, uma estratégia possível é pensar que a própria estrutura do PAS, ele já vai fragmentar o tempo para você. Ele fragmenta o tempo de 30 em 30 minutos. No dia que vocês forem fazer a prova, vai ter uma fiscal da sala que vai tirar a cada 30 minutos um adesivo e vai te mostrar que está acabando o tempo de prova. E aí é interessante que vai ser uma coisa que já vai acontecer, e é uma pessoa, eu brinco, que vai virar sua melhor amiga, que vai te falar daqui a cada 30 minutos o que você pode começar a fazer. Então é interessante você, em vez de, né, pensar que é uma prova de 5 horas, fragmentá-las em pequenos blocos de 30 minutos. E o que eu vou fazer a cada 30 minutos? Será que minha meta é chegar até tal questão? Por exemplo, até a questão 10, até a questão 15, pulando aquelas que eu não sei? Será que ali no meio da prova eu reservo 2 bloquinhos, 3 bloquinhos para fazer a redação? Será que é melhor no início, no meio? Quanto tempo eu preciso para preencher o gabarito? Então, é um planejamento que você consegue fazer antes para não ter que planejar lá na hora da prova. Já é uma coisa que te alivia essa organização. E aí eu reitero a importância da gente conseguir. A única forma que a gente tem de saber mais ou menos quanto tempo eu demoro fazendo a questão, quanto tempo eu demoro fazendo a redação, é simulada. Então, assim, é muito importante, quando vai fazer simulados antes das provas, entender que ali já é um teste de tempo também. Entender se eu demoro na parte de exatas 3 minutos, se eu demoro na parte de humanas 1 minuto, em quanto tempo eu consigo fazer uma redação, em quanto tempo preencher um gabarito, porque no final das contas tudo é um guia de teste. Você vai testando, 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 até entender o que fica mais confortável ali na hora da prova. E realmente, dividir em blocos também é uma estratégia que eu uso bastante. E não uma estratégia, mas na verdade uma dica de não ficar muito tempo em cada questão. É entender que a prova ela não foi feita para ser feita toda e que você não vai saber de tudo, isso é normal, mas que você vai saber de alguma coisa. Porque é muito fácil a nossa mente sabotar a gente para, eu não sei de nada, então todas as questões eu vou deixar em branco. Quando, na verdade, você sabe sim. Então, entender o que é certeza, o que é dúvida e o que eu de fato não sei, pode ajudar aí a ter um tempo de prova mais coerente e fazer todas as questões ali, não deixar nenhuma de fazer por falta de tempo. E uma coisa bem legal, que uma vez a gente estava trocando ideia, é que essa prova que você vai fazer, ela é sua. A prova você, inclusive, se você ficar o tempo determinado, você pode levar para casa. Então, é interessante você conversar com a prova colocando essas legendas, assim. Então, vou pular essa questão. Escreve no cantinho, pulei. Ou então, voltar depois. Porque é uma forma de você interagir com a prova. E quando você estiver lá na questão 100 e voltar em alguma questão, você vai saber o que deixou ali para trás. Muito bom, muito bom. Tempo essencial, né? E a gente volta novamente a algo que a gente já conversou antes, que é fazer simulado, fazer questões antigas. É só você experimentando questões antigas e vendo como é a sua reação é que você previne, digamos, na hora da prova ali. E por falar em prova, velho, não tem como não falar disso. E o nervosismo, e a ansiedade? Tem alguma coisa que elas podem fazer para poder não deixar se abalar tanto? Que nervoso vai ficar e nervosa vai ficar, mas o que a gente pode fazer? Rodrigo, acho que você trouxe quase a resposta também para isso. Nervoso e nervosa, vocês vão ficar, assim, quem vai fazer a prova. Mas é entender que esse nervosismo, eu acho que a gente pode olhar para ele de uma outra forma. Em vez de falar, eu não vou ter nervosismo, vai ter zero nervosismo, que é uma coisa difícil, acho que a gente pode pensar de uma outra forma. Talvez aquele friozinho na barriga, aquele pequeno nervosismo que eu vou ter, vai ser a quantidade exata de nervosismo que eu preciso para ficar atento. Então, eu acho que a gente já começa a pensar numa forma de não querer anular as nossas emoções, porque
elas vão estar aqui. Elas vão existir. Mas uma coisa que é interessante a gente pensar é a forma que você dialoga com você, como a gente estava falando, né? Se você dialoga com você dessa forma muito ameaçadora, tipo, você chega na sala de aula para fazer a prova. Nossa, todo mundo estudou mais que eu. O que eu tô fazendo aqui? Você tá criando um diálogo de muita ameaça, de muito alerta dentro da sua cabeça. Então, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer nessa hora é ter um diálogo de apoio. Eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. Eu tenho certeza que eu tô lutando por um sonho. Eu tô aqui e essa é a minha história e vai acontecer do jeito que vai acontecer. Eu acho que é uma forma da gente tentar apaziguar um pouquinho o nosso coração, mas ao mesmo tempo entender que esse nervosismo ele é normal. Uou, caraca. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, trazer mais um áudio aí de uns alunos, né, que tiveram mais uma dúvida, pra gente responder em conjunto, já chegando aqui ao final do podcast. Fica aí. E essa hora que eles vão corte. Meu nome é Ludmila, eu sou da turma 1 e vou fazer o PAS 2 esse ano. E a minha dúvida é sobre estratégias de prova, porque eu quero uma boa estratégia que me deixe com tempo para responder tranquilo e que eu possa pensar no que eu estou fazendo, mas que também não me deixe com pouco tempo para poder fazer as questões de exatas, redação, questões dissertativas e geralmente essas coisas que levam mais tempo. E também momentos onde eu possa, por exemplo, sair da sala para ir no banheiro, ou então que eu possa comer, que seja mais de boas e não tire muito do meu tempo de prova, mas que eu ainda possa descansar. Muito bom. Né, Ludmila da turma de PAS 2. E aí? Deixa eu ver. Eu fico pensando assim, o Rodrigo falou dos peixinhos. Tem que contar que história é essa, Rodrigo, já que você já falou. Com certeza. A gente tem uma brincadeira, assim, uma metáfora de como que a nossa mente funciona. É claro que é uma forma bem reduzida de pensar a complexidade de quem a gente é, mas a gente brinca que é como se a gente fosse um aquário. Se eu fosse um aquário, todos os peixinhos que eu boto dentro desse aquário são os conteúdos que eu vejo em sala de aula. E na hora da prova, nada mais é do que uma pescaria. Então, eu vou tentar pescar esses peixinhos de volta. Eu preciso manter eles bem alimentados, né? Senão eles vão morrer. E aí, quando eu falo que eles precisam estar bem alimentados, a gente está revisando quais foram os conteúdos que a gente viu ao longo do ano, principalmente agora nessa reta final, talvez vale mais a pena, né, revisar. E a hora da prova, né? A estratégia da prova. Essa pescaria, é você ficar retomando esses conteúdos, que às vezes ela vai funcionar, às vezes não. E, como a Vit falou, a gente vai pular essas questões, vai seguindo o baile. E é muito interessante pensar que a estratégia de prova, ela tem que fazer sentido para você. Por isso que o simulado é muito importante para você, inclusive, simular qual que seria essa estratégia. Seria deixar as questões de exatas para depois? Seria dar uma atenção maior para as questões de interpretação? E aí, uma coisa que é interessante também é você entender, se perceber no seu cansaço. Então, quando você está cansada, será que vale mais a pena, já que eu não estou conseguindo pensar muito, levantar, ir no banheiro, ou então revisar algumas outras questões, começar a marcar o gabarito mesmo que no meio da prova? Então, não existe uma estratégia certa. É algo que você precisa entender como que é melhor a partir dos simulados, né? A partir dessa experimentação. E uma dica muito importante, muito valiosa, principalmente para mim, quando eu fui fazer a prova, é entender que você pode levantar. Você não está presa naquela cadeira, não está preso naquela cadeira. Porque a gente está em uma situação de tanto estresse, assim, nervosismo, que às vezes a gente simplesmente não levanta, quer fazer a prova, assim, não, calma, sabe? Faz as questões, é muita leitura, lê, aí cansa, levanta a sua mãozinha, vai lá, vai ao banheiro, nem que seja para jogar uma água no rosto, para olhar e dizer, calma, preciso relaxar e voltar depois. E eu costumo dar essas dicas de levantar sempre depois que termina de fazer a prova de conhecimentos, que são, né, as provas de questões normais, assim. Antes de começar a escrever a redação, porque você consegue ter uma clareza maior de como vai começar a redação e tudo mais. E também na hora de preencher o gabarito ali. Então, levantar umas 2 vezes ao longo da prova, talvez já te dê uma clareza maior de como voltar e se acalmar.
né? Se perceber ali naquele espaço. Porque às vezes a gente está tanto tempo sentado que não percebe mais aquele espaço. Eu estou fazendo. Quando eu levanto e volto, eu me percebo como um candidato que estou correndo atrás de um sonho, volto para a minha realidade e consigo ali desenvolver de uma melhor forma. E em relação à alimentação, a hora que eu sentir uma vontade de comer, eu acredito que isso é algo que pode ser escolhido, assim, pelo aluno, mas lembrar de tomar cuidado, né? Tomar um cuidado que se for chocolate ali, não tira do papel para não melar todo o gabarito ou a parte de escrever a redação. Mas com cuidado, eu acredito que a hora que você se sentir cansado, quiser comer alguma coisa, tomar água, que é muito importante, é muito válido. E lembrar também que o pré-prova vai interferir para a parte de biologia um pouco, né? O pré-prova vai interferir também no dia da prova. A sua alimentação na noite anterior também interfere lá no dia, né? Então, optar por comidas mais leves, mais tranquilas no dia anterior, não sair de casa sem comer, se alimentar, ver que você precisa, assim, tomar uma água, levar 3 canetas ali para estar na média. E eu acho que isso. Quanto mais a gente se previne, mais tranquilo a gente fica no momento da prova. Como a Clary disse, não tem como anular a nossa ansiedade, não tem como anular esse nosso sentimento de estresse, mas tem como diminuir se prevenindo. E para a prova, a prevenção, ela é simulado, e para bem-estar, a prevenção é ali se perceber como ser humano, né, acima de tudo. Muito bom. Por falar nessa prevenção, né? Importante ver o que você pode levar, o que você não pode levar, principalmente guardar tudo que deve ser guardado naquele saquinho, ainda mais quem vai fazer pela primeira vez a prova, né? Por isso que é importante o simulado, dar uma olhada no edital. E eu queria perguntar para você, Vit, mais essa parte mais estratégica da prova ali, o PAS, tem algum tipo de questão que eu posso chutar? Ou nenhuma eu não posso chutar? Que tipo de questão que vai aparecer para mim ali? Essa é a minha parte boa preferida. pergunta. A Clary sabe, sempre que eu tô mentoriando ou dando uma aula específica disso, é o que eu mais gosto, porque a gente tem uma premissa muito forte de que a prova do PAS é feita pelo Sebrasp, né, que é a banca, e tem um fator de correção, onde uma errada anula uma certa. E a gente guarda tanto isso pra gente que esquece que a prova ela tem vários tipos de questões. A prova de conhecimentos, ela vai ter aí 4 tipos de questões. Questões de tipo A, que é a questão de certo ou errado. Questões de tipo B, que é a questão de marcar a numeração no gabarito. A questão de tipo C, que é a questão de múltipla escolha. E a questão de tipo D, que é a questão discursiva. Elas têm pesos diferentes, onde, de uma forma bem breve, as questões de tipo A, que é a maioria da prova, certo ou errado, ela vai ter esse fator de anulação, onde uma questão que eu erro anula uma questão que eu acerto. Então, o indicado é não chutar essas questões, até porque, né, é um erro ali que pode custar o meu acerto. Nas questões de tipo B, já é um pouco diferente, ela vale o dobro do ponto. Então, se eu acerto uma questão de tipo B, eu tenho 2 pontos a mais. Se eu erro a questão de tipo B, eu não perco nada. Então, ainda assim, é uma questão que vale a pena eu tentar fazer, embora eu tenha alguma dificuldade. A questão de tipo C, ela tem um fator de correção um pouco diferente. Ela vale 2 pontos a mais se você acertar, e se você errar, você perde 0,667. E essa pontuação, ela é um pouco acima de meio ponto, né? Mas é aquilo, é aquela questão que se você tiver quase certeza e achar que pode valer a pena, até compensa, né? Dar uma interpretada melhor e ali tentar fazer, né? Não é uma que eu indicaria chutar, mas é uma que eu posso tentar a fazer. E a gente tem a famigerada, maravilhosa, a incrível questão de tipo D, que na prova vai ter 1 ou 2 questões de tipo D, que é a nossa questão discursiva. E muito engana as pessoas, assim, ver uma questão de escrever, meu Deus, não vou fazê-la. Mas, na verdade, a questão discursiva, ela tem um peso de 3 pontos a mais do que a questão de tipo A. Então, se eu acertar ela por completo, eu recebo 3 pontos a mais. E se eu errar, eu não vou perder nada. E o modo de correção dessa questão de tipo D, ela é um modo fracionado, onde parte dessa correção apenas é por ortografia. Então, se eu escrever algo e minha resposta estiver completamente errada, mas ainda assim a ortografia estiver correta, eu recebo uma pontuação. E quando a gente está falando de vestibular ou de provas onde a gente está concorrendo por uma vaga, qualquer decimal de pontuação é válido.
Isso a gente que já passou por essas provas, a gente sabe que faz diferença. Então, assim, eu costumo brincar com os alunos, dos aulões, os alunos do cursinho, que a questão de tipo D é a questão que você é obrigada a fazer. Lembra da VIT, lembra do meu rosto, leva minha foto, não interfere. Você vai ter que fazer a questão de tipo D, por mais que não saiba. Porque essa é uma questão onde você vai receber um ponto de acerto e se você errar, ela não vai te trazer nenhum dano. Então aí a gente já quebra aquele paradigma de que o Sebrasp é uma errada numa certa. A gente tem questões e cada questão tem a sua pontuação e tem o seu peso. E essa, para mim, é a melhor estratégia de prova para a gente entender antes de fazer esse programa, né? Antes de participar do PAS. E outra coisa muito interessante é entender também que essa pontuação, ela vai estar no seu argumento final e vai estar na sua faixinha de habilidade e competência ali na prova do boletim de desempenho. Então, se você deixa de fazer uma questão de tipo D, deixa de fazer todas as questões de tipo B e só faz de tipo A e erra muitas questões, o seu planejamento vai lá para baixo. A sua execução vai lá para baixo. Se você erra a questão de tipo D, mas consegue fazer a questão de tipo D, a sua execução já vai ali para cima. Isso são parâmetros, né? Então, eu acho que é uma prova nossa e é uma prova também que tem como, sim, você ter uma estratégia ok na hora de fazer. E, brevemente falando, isso são as pontuações das questões aí com fator de correção Sebrasp. E é isso, eu também gosto de usar um sistema de sinal vermelho, verde e amarelo, assim. Se for a questão tipo D, é um sinal verde. É pra você responder ela com certeza. Já aquelas outras questões, eu acho que é interessante a gente ter esse parâmetro de sinal verde. Eu sei a questão, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo tranquilo, vou responder. Sinal vermelho. Tô em dúvida. Coloca um sinalzinho de que vai pular e voltar nela depois. Sinal vermelho mesmo. Não tem como, essa aqui eu não sei, eu não vi o conteúdo, eu tô me sentindo nervoso, vou pular e talvez mais tarde eu volte nela, se der tempo. Então, acho que fazer esse sistema, né, colocar essas questões o quanto eu sei ela, o quanto eu não sei, pode ajudar também na hora de marcar o gabarito, de saber qual que é a questão que você vai deixar em branco e qual que você vai marcar. Boa, então só recapitulando, né? É uma prova que não necessariamente é para fazer todas as questões. E principalmente você entender como é que a prova funciona, isso evita muita coisa, né? Por isso que tem que testar antes, por isso que tem que fazer questão antes, e mais do que isso, você vai voltar esse vídeo lá no começo e assistir de novo, porque as dicas que foram dadas aqui, velho, é notão, valiosíssimas mesmo. Então, agradecer vocês, meninas. Muito obrigado pela participação. E vamos aí seguindo o bonde, beleza? Valeu, Vit, valeu, Clara. Obrigada. A gente agradece, Muito Rodrigo. obrigada, sempre. Rodi. Obrigada pela oportunidade. Boa prova, pessoal. Vai dar Foi um tudo certo. prazer. Boa prova, gente. Vai dar tudo certo. Fechamos aí mais um podcast. Pode, paz.